estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Então eu peço que você se sente e abra a Bíblia em 2 Reis 5, do 1 ao 14. 2 Reis 5, 1 a 14. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam que ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vai, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e seja purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Naamã não era educável. Apesar de ser um guerreiro forte, ele era inflexível, não educável e muito orgulhoso. E é impressionante como pessoas não educáveis ficam para trás. Tem muitas pessoas que, pela sua inflexibilidade, porque não se tornam, não trabalham, não se deixam ensinar, não trabalham um crescimento, mas alimentam sentimentos medíocres. Essas pessoas vão ficando para trás. Os educáveis se submetem a Deus, permitem que Deus
trabalhe a vida delas, como uma argila na mão do oleiro, elas se colocam e permitem que Deus as molde. Então, essas pessoas, elas são beneficiadas com as bênçãos de Deus. Mas é impressionante a quantidade de pessoas que estão ficando para trás porque não são educáveis. E o mundo as coisas estão caminhando, pessoas estão vencendo e elas permanecem no mesmo lugar. Porque são inflexíveis, não são educáveis, são orgulhosas. Naamã era um poderoso guerreiro. Ele tinha vencido guerras importantíssimas. Mas agora ele estava condenado, fim, por causa da lepra. Ou seja, ele tinha um problema que ninguém podia resolver, só um milagre de Deus. E você vê que mesmo estando numa condição terminal, sem saída, ele continuava rígido, duro, inflexível, não educável. E assim nós encontramos muitas pessoas que mesmo estando num beco sem saída, estão ficando para trás, não vivem milagres, as coisas não andam, e elas ainda são capazes de reagir da forma mais orgulhosa que se possa imaginar. Você acha que era para uma pessoa que estava com lepra, condenado ao afastamento, ao isolamento, ao fim da carreira, reagir assim? Mas é isso que os não educáveis fazem com suas vidas. É isso que os inflexíveis fazem com suas vidas. É isso que os orgulhosos fazem com suas vidas. Eles estão numa condição sem saída, mas agem e reagem da forma mais estúpida. Ele alimentou expectativas inúteis, desnecessárias. Ele alimentou pensamentos que, quando não aconteceu do jeito dele, ele que precisava do milagre agiu como se Eliseu precisasse. Está entendendo isso? Não era Eliseu que precisava. Era ele que estava leproso, não Eliseu. O leproso era ele. Mas como Eliseu não fez as coisas como ele havia imaginado, ele simplesmente ficou furioso e foi embora. Ele estava determinado a voltar leproso para a Síria, porque Eliseu não saiu, não paparicou, não pôs a mãozinha na lepra, não invocou a Deus, não fez as coisas como ele havia pensado. Quantas pessoas que têm perdido oportunidade única por causa
de emocionalismo e sentimentalismo estúpido. Quantas pessoas que têm perdido oportunidade única, porque fantasiam 500 mil coisas, e se não for daquele jeito, eu não quero, não vai ser de jeito nenhum. Ele estava determinado a ir embora leproso, porque o Eliseu não saiu. Não invocou a Deus, não botou a mãozinha no lugar, não colocou um tapete vermelho para ele. Então, acabou, vou embora. Estamos falando de um sujeito leproso, que os leprosos eram condenados ao isolamento. Quantas pessoas que estão com a lepra na vida, que é um problema que só Deus pode resolver, mas continuam não educáveis, não aprendem, não se educam, não permitem que a palavra os limpe e os transforme. Por mais que ouça a palavra, ela não é praticada. Quantas pessoas que estão com uma lepra, mas permanecem inflexíveis, permanecem orgulhosos quando não têm, mas nem onde descer. A lepra já está tomando tudo, que é um problema, talvez profissional. Profissão não vai, a vida financeira não vai, as dívidas só aumentam, é uma miséria, o dinheiro não dá para nada, as coisas não andam, não fluem. É uma humilhação. Tem gente que a lepra da humilhação está consumindo, está derrubando dedos, está caindo orelha, está caindo tudo, e a pessoa continua sustentando sentimentos medíocres. Quantos? Porque a lepra, ela vai fazendo que tudo cai. Vai caindo, cai dedo, cai orelha. A pessoa vai se desfazendo uma coisa horrorosa. O Naamã está com lepra. Tem gente que está com a lepra da miséria. Há um espírito de miséria. Há um espírito que está derrotando. A pessoa precisa de um milagre. Mas ela continua não educável, inflexível, orgulhosa, determinada a ir embora, leproso, mas não se submete à ordem, à direção dada por Deus. Por quê? Porque não entende as coisas de forma espiritual. Ah, é só se banhar? Se fosse para isso, eu então me banhava lá em Farfar, em Abana, que são rios muito melhores, não desse rio barrento que é o Jordão. Você vê que tem gente que a direção de Deus é dada, ele não recebe de forma espiritual, ele recebe da forma mais carnal. Ah, é isso aí, então eu faço desse jeito, tem que dar certo. Ah, porque isso é só um rio? Não tinha a ver com o rio. Não era o rio que ia curá-lo. É a fé em agir em cima da direção que foi dada. Não é o rio. Não era o rio. Não era Abana, Farfar ou Jordão que ia curá-lo. Era ele ouvir o homem de Deus e fazer conforme estava sendo dirigido, dado a direção, seguindo a direção dada por Deus. É isso que muita gente demora para entender. O que muda a sua vida é quando você, ainda que seja absurdo, ainda que pareça absurdo o que foi mandado fazer, se Deus te der uma direção, você tem que crer e agir, ainda que pareça até sem lógica.
Mas se Deus dá uma direção, você tem que crer, porque o que vai mudar a sua vida é a fé na palavra de Deus, naquilo que Deus te direcionou a fazer. É aí que as coisas acontecem, é quando você coloca a fé na palavra que foi liberada para você. Quando você crê na direção que foi dada para a sua vida, e você vai lá e faz conforme você foi orientado. Aí Deus opera. Mas enquanto uma pessoa recebe as coisas, continuar recebendo de forma natural, a palavra vem, ele recebe de forma natural, ou seja, não tem espírito, não tem fé, não tem entendimento espiritual. Ele não faz. Ou ele trata como se fosse isso aqui. Ah, mas é banhar no rio, a banha e farfar é muito melhor do que isso aqui. É só o rio, não era o rio. Era a fé em agir. Era a fé. Muitos demoram para entender que, na verdade, o que Deus espera é ver a tua fé em ação naquela área. É você confiando e se posicionando como Deus te dirigiu. É exatamente isso. Quando você recebe a palavra e a direção, e você se posiciona, você está dizendo: eu creio no que o Senhor Deus falou comigo. Eu creio em Deus. Então você está sendo guiado pelo Espírito. Você não está sendo mais guiado pela carne. Mas, por pouco, o Naamã não morre leproso, termina os seus dias. Leproso, por pouco. Mas como é bom ter gente com cabeça boa do lado. Mas que tristeza quando você tem gente de cabeça ruim. No caso dele, ele tinha gente de cabeça boa. Como ele era um líder forte, então ele tinha sim uma boa visão. Aqui para a própria vida dele não, estava cego por sentimentalismo bobo. Mas pessoas fortes estão ladeadas de pessoas capazes de argumentar e até discordar. Ele tinha esse tipo de gente ali, que tinha essa capacidade e também a força para poder dizer a ele: meu senhor, não, mas peraí, se ele tivesse pedido para fazer uma coisa mais difícil, o senhor faria. Ele pediu apenas para o senhor se banhar. Não, vamos. Não, o senhor não está pensando para ir embora, ele estava indo embora, ele foi embora, ele estava determinado. Ele estava abrindo mão do seu milagre. Simplesmente porque ele havia se enchido de expectativas tolas e não aconteceu do jeito que ele havia imaginado. Então, se não aconteceu desse jeito, então não vai acontecer de jeito nenhum. Estupidez. Pessoas inflexíveis, tipo de gente inflexível. E o inflexível, ele é muito tolo. Porque ele vai ficar para trás. Porque se você não se ajusta nessa vida, se você não for molinho para se adaptar às coisas e se organizar, e muitas vezes receber uma coisa que veio diferente do que você tinha esperado, mas não significa que você não vai viver o seu milagre. O que ele precisava? Ele precisava de paparicos ou de um milagre? Algumas pessoas, por causa do seu maldito sentimentalismo, estão deixando de viver seus milagres. Ele não precisava de paparicos, ele precisava de um milagre. E algumas pessoas agem como se elas só precisassem de coisas inúteis, sem sentido, vazias. E é por isso que elas vão ficando para trás. Porque elas não são educáveis, flexíveis.
humildes. Elas não creem naquilo que está sendo dito para elas, da parte de Deus. Só porque o Eliseu não fez como ele havia, eu pensei, aqui ó, eu estava certo, aqui, eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar e me curaria da lepra. Eu estava certo que ia ser desse jeito. Agora, como não foi, eu estou com raiva, estou furioso, vou-me embora. Quantas pessoas que têm agido dessa maneira na vida? Ah, se não é do meu jeito, também não vai ser de jeito nenhum. O que você precisa? É de um milagre? Hã? Ou como Naamã, você vai sustentar ideias tolas, sentimentalismo barato, coisas sem sentido, que não acrescentam nada. Quantas pessoas que estão aprisionadas a coisas que não acrescentam, que não servem para nada, que não mudam em nada a vida da pessoa, mas elas estão lá rígidas, não abram mão, se não for assim, não será de jeito nenhum. Então não vai ser. Não vai ser por pouco que ele sai de Israel leproso. E algumas pessoas ainda estão leprosas por causa da sua inflexibilidade, porque não são educáveis, porque são orgulhosas, porque não seguem na direção dada por Deus. Por isso, por que não acontece na minha vida? Porque você alimentou uma linha de pensamento e não quer abrir mão dela. Muitas pessoas alimentaram uma linha de pensamento e não abrem mão dela por nada, nem que eu tenha que morrer leproso. Eu morro com esse problema, mas não me submeto a banhar-me no Jordão. Já que ele não fez o que eu esperava, vou-me embora. Não tem inteligência nisso, minha gente. Isso é muito estúpido. Por favor, receba isso para a sua vida com... Mas se abra, por favor, porque a lepra, há lepras, como a de Naamã, que só Deus podia curar. E há pessoas que estão com uma lepra na vida, e só Deus pode mudar. Só Deus. Mas para Deus mudar, elas vão ter que abrir mão daquele pensamento, como Naamã teve que abrir mão daquele pensamento. Tem que parar de tratar as coisas de forma natural, como Naamã teve que parar, porque ele achava que era o rio, que era do jeito dele, não era o rio. As coisas não tinham que ser do jeito dele, tinha que ser do jeito de Deus, do jeito que o homem de Deus tinha orientado. Ele precisava era de um milagre. Então ele teve que abrir mão daquele pensamento, daquela fé. Ele teve que se tornar educável, flexível. Ele teve que se humilhar. Ele teve que ir lá para o Jordão e mergulhar, não uma também. Porque quando Deus lhe dá uma direção, nem sempre acontece da primeira. E não é porque não aconteceu da primeira, ou da segunda, ou da terceira, às vezes até mais, que Deus não está naquilo. Esse é um outro problema de muita gente que não vive pela fé, mas vive à base do olho. Quando Deus fala, Deus me deu a vitória, isso, nossa, deu, tal, pronto, foi lá. De repente ele recebe um não, ele despenca. Mas eu tinha certeza que Deus tinha me dado vitória, mas Ele deu. Mas eu recebi um não. E daí? E daí? Quantos nãos nós vamos receber na vida até receber um sim? Muitas vezes, muitos. Às vezes a lepra não sai aquele problema
Não saiu no primeiro mergulho e às vezes nem no segundo, nem no terceiro. Mas a insistência, o investimento, o permanecer crendo, Deus me deu e eu vou insistir em investir nisso. Quando ele deu o 7º mergulho, ele saiu limpo. E isso é um entendimento de perseverança. Às vezes, algumas coisas na vida da gente, nós precisamos colocar uma força maior. E um investimento maior, esticar a nossa fé. Se você precisa esticar para um 7º mergulho, então estica. É exatamente isso. Muitos, ao invés de esticarem a fé, encolhem. E nós não vamos viver os nossos milagres encolhendo na fé. Mas ao contrário, esticando a fé, reagindo com mais força. Dentro de você tem que ser alimentado esse espírito. É assim que você vai vencer. Não é de outra maneira, não. Não é alimentando pensamentos contrários e dando ênfase àquele não e deixando o mal massacrar o teu coração, o teu espírito e te deixar sem força, sem ânimo, sem energia nenhuma, que você vai ser um vitorioso na vida. Os vitoriosos são aqueles que vencem a exaustão. Muitas vezes a apatia. Às vezes aquela situação que está diante dos olhos, que dá a entender que não... Eu dei o meu 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º mergulho, meu pai, eu ainda estou leproso. Mas dê mais. Você mergulha de novo. Mas eu mergulhei já a 6ª vez. Estou leproso ainda, mas mergulho é 7º. Mergulho é 7º. Você mergulha. Você estica a fé. Você insiste. Você coloca mais força naquilo. E ele foi curado, porque ele, quando ele abriu mão daquela linha de pensamento, daquele espírito que estava derrotando a vida dele. Derrotando. Porque você vê que o maior problema dele não era nem a lepra física, era a lepra espiritual. Porque aquele orgulho e aquela inflexibilidade, se ele não abrisse mão daquilo, ele teria morrido leproso. Como muitas vezes nós vemos pessoas terminarem os seus dias leprosas, em alguma área da vida, decadentes, porque não abrem mão daqueles sentimentos de derrota que estão sendo cada vez mais alimentados dentro delas. Não há inteligência nisso, minha gente. Pessoas inflexíveis ficam para trás e não vivem o poder de Deus, não evoluem, não vão evoluir na vida profissional, porque elas têm cabeça fechada, porque elas são orgulhosas, elas se ferem com tudo, não dá certo lidar com nada, porque tudo magoa, tudo fere, tudo desanima, tudo já faz com que a pessoa desmonte. Como é que você vai ser grande com esses sentimentos? Como? Não tem como. Inclusive, não é nada disso que nós somos ensinados por Deus. Nós não somos ensinados a ser assim.
Ah, mas eu sou assim. Não, você se habituou a ser assim. Você se habituou a ser desse jeito. As pessoas se habituam a agir de uma maneira, a reagir de uma maneira. Elas se habituam até o dia que elas param e se educam e decidem se tornarem educáveis. Eu vou aprender, eu vou me educar. Eu me habituei a reagir assim, a sentir. Então, eu decido dentro de mim que agora eu não terei mais esta reação. As coisas me tiram a paz, eu decido que elas não vão mais me tirar a paz. Você vai dizer, bispa, eu não tenho esse poder. Sim, você que tem. É você que tem. Deixo-vos a minha paz vos dou, disse o Senhor Jesus. Então, por que eu estou sem paz? Porque você não trabalha para segurar essa paz. Não, mas é uma coisa a hora que eu vejo, não, você se habituou a agir assim. A pensar assim, a reagir assim. Agora você tem que adquirir novos hábitos. Novos hábitos. Foi deixado para nós. Mas se você trabalha outra linha de pensamento, sentimento e reações, consequentemente, você não sai do lugar. Porque você está sempre reagindo do mesmo jeito. Mas por que você reage do mesmo jeito? Porque você pensa do mesmo jeito. Porque você sente do mesmo jeito. Porque você, até hoje, não se educou à luz da palavra. Exatamente isso. Algumas pessoas, elas já são mais intolerantes de natureza, elas já pendem para aquela direção. Então elas precisam olhar aquilo como uma lepra, capaz de prejudicá-la gravemente. Então, quando ela enxerga aquilo como um problema que precisa ser tratado e que não vai ser curado de forma natural, mas de forma espiritual, ela se limpando pela palavra e se firmando naquele posicionamento dado, direção dada pela palavra, é que ela vence. Senão ela não vence. Por que tem gente que não para emprego? Porque é ruim de relacionamento. Por que é ruim de relacionamento? Porque não é educável. Porque é orgulhoso, porque é inflexível. Por que tem gente que o negócio tem tudo para deslanchar, não deslancha? Porque não é perseverante. Quando começa a se deparar com dificuldades ruins, difíceis, já começa a pensar em desistir. Não mergulha, não dá os mergulhos necessários, não insiste o quanto é necessário naquilo. Desiste antes. Imagina se o Naamã tivesse desistido no quarto mergulho, no quinto mergulho. Muitas pessoas desistem antes. Elas já começam a alimentar, isso não vai acontecer, está demorando demais, não sei o quê, aquela ladainha toda que o diabo adora e trabalha na cabeça das pessoas. Quantas pessoas que elas se enchem de falsas expectativas, e aí quando uma coisa acontece diferente, ela já joga fora a oportunidade dela de viver um milagre, porque não aconteceu como ela tinha pensado e imaginado. Alimentado pensamentos. Só que você vê aqui que ele não alimentou pensamentos inteligentes. E ele se firmou numa linha de pensamento que era desnecessário. Ele não precisava daquilo, ele precisava de um milagre. Ele não foi lá para fazer amizade com Eliseu, nem para ser paparicado pelo Eliseu. Ele foi lá para ser curado de uma lepra, que era um problema que ia matá-lo, que estava acabando com a vida dele.
é isso que as pessoas precisam focar. Você precisa de um milagre. Mas algumas pessoas parecem que trocam um milagre por blá, blá, blá. Trocam um milagre por ladainhas. Trocam um milagre por coisas inúteis. Quantas pessoas que desistem de Deus, da fé, pelos mais diversos motivos banais. Desistem de seus sonhos e projetos por coisas estúpidas. Porque a cabeça não abre. Está focada numa coisa. E aí quando acontece, fica furioso, vou embora, vou largar tudo. Você precisa de um milagre. Você não precisa dessas coisas inúteis, desnecessárias, irrelevantes. Mas os não educáveis, inflexíveis, orgulhosos, estão sempre reagindo do mesmo jeito. E estão ficando para trás. As coisas estão evoluindo, os educáveis estão vencendo, e esses estão ficando para trás. E não desfruta do poder de Deus. Porque não deixa entrar. Porque preferem ficar sem um milagre, sem a mudança, do que se submeter àquilo que vai quebrá-las. Quebrar aquilo que aquele orgulho, aquela dureza. Tem muita gente quebrando, porque aqui, ó, essa caneta não vai, ó, não vai. Se eu forçá-la aqui, é dura, ó. É dura, ó, é dura. Se eu forçar, eu vou quebrar. É dura. Tem gente que está sendo, ele é rígido. Não se abre para as coisas. Não se abre para a palavra, para ideias inteligentes. Mas fica sustentando uma linha de pensamento e sustentando coisas que não têm a menor relevância e importância no milagre dele, que não é aquilo que vai mudar a vida dele. Está entendendo isso? Tem coisa que está segurando, tem gente que está segurando coisas que não muda a vida dele, não mudou antes, não vai mudar agora, não vai mudar amanhã se tiver, nem depois da manhã se tiver, não vai. O que ia mudar a vida do Naamã? Era Eliseu sair lá e fazer carinho nele e gracinha com ele? Não, era a direção e ele colocar a fé. E é isso que cada um tem que entender. Que às vezes as pessoas se enchem de coisas vãs, sem sentido, e estão sendo roubadas. E você não pode deixar isso. Quando ele ouviu que coisa boa é ter gente com uma mentalidade elevada do lado. Porque se ele tivesse pessoas com uma mentalidade fechada, ou apenas pau-mandado do lado, ele tinha ido e morrido leproso. Mas aquele bom conselho fez com que ele repensasse, abrisse mão daqueles pensamentos e se submetesse à direção dada pelo homem de Deus. A vida dele mudou a partir daquele dia, ele foi curado, não voltou a adorar os deuses dele, se converteu ao Senhor. E que coisa linda é uma pessoa se deixar usar por Deus. Aquela menina, que nem o nome aqui está registrado, foi um instrumento para mudar a vida do Naamã, que o Naamã foi um instrumento para mudar a vida de milhares, certamente. Você vê que uma pessoa com uma direção certa, e ele acatou. Você vê que quando uma pessoa, uma única pessoa, é capaz de dar a direção certa para o outro, e o outro acata, a vida dele muda. A vida dele muda. Ela diz, se o meu Senhor, que coisa mais forte isso, se o Naamã, o meu Senhor, procurasse
o profeta que nós temos em Israel, ele seria curado. Que é essa coisa forte que a gente diz, se você se firmar em Deus, buscar o Senhor, a sua vida vai mudar. E mudou mesmo. E mudou mesmo. Você vê que quando você tem essa fé, ela tinha fé, uma fé viva, que ela falou com convicção, ela não falou mais ou menos, eu acho que ele vai ser, não, se ele procurar o profeta que nós temos em Israel, ele será curado. E é o que a gente diz, quando essa convicção, isso que eu quero mostrar para você, é o espírito de convicção. Ela tinha convicção, que se ele procurasse o profeta, ele seria curado. E quando essa convicção existe dentro da gente, não só você age na tua vida, como você é capaz de olhar no olho de alguém e dizer, se você crê no Senhor e se submeter a Ele, a sua vida vai mudar. E mudou mesmo. Ele não voltou para a Síria leproso. Mas, que coisa triste são as pessoas que tomam decisões precipitadas e conclusões precipitadas. Quando o Naamã chegou com a carta para o rei de Israel, o rei já rasgou as vestes e já interpretou aquilo como um motivo de guerra. E não era só um homem querendo viver um milagre. Então, não tire conclusões precipitadas. Às vezes as pessoas, por uma situação, uma coisa elas já acham, ali não tinha ocasião sendo criada para a guerra, não. Era só um homem com uma carta de recomendação. Que entrou num outro país e entrou com uma carta de recomendação do seu líder, do chefe, do rei. Mas o rei de Israel já recebeu como uma oportunidade que ele estava buscando para guerrear. Então, não tire conclusões precipitadas. Não sofra por antecedência, por antecipação. Não começa a alimentar imaginações satânicas, deixar o mal te roubar. Às vezes uma coisa, exatamente isso que o capeta quer, que as pessoas rasgando as vestes, eu digo, tendo reações exageradas, de desespero, e agora? É o fim do mundo, ele quer guerra comigo, olha, agora, vai acontecer isso, e o pior vai acontecer, e aquilo. Não alimenta isso na tua vida. Para de sofrer por antecipação. Quantas pessoas que têm se arruinado por causa disso? Já faz igual o rei de Israel, já começa a fazer um barulhão por causa de nada, por nada, já tem uma interpretação errada das coisas. Você está na mão de Deus, para de ter pressentimentos ou expectativas ruins, espera o melhor de Deus para você. Em nome de Jesus. Enfim, se torne educável, flexível, humilde. Pegue a direção que Deus lhe deu e siga. Insista nas coisas até o fim, invista. Porque quando Deus nos dá uma direção, nós devemos investir nela, porque nós vamos ter um fim de vitórias. Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no seu coração. Sempre é bom a gente parar um pouco e refletir sobre a mensagem que o Senhor está nos dando. Pegar, absorver e dar passos naquela direção. O primeiro passo que você dá é dentro de você. Como foi com Naamã, já abrindo mão daquela linha de pensamento e já se submetendo àquilo que era inteligente, que era ouvir a Deus. E assim por diante. Cada um de nós, todos nós sabemos o que acontece com a gente. E aí, cabe a você usar de inteligência, abrindo o seu entendimento,
caminhar para a direção que Deus está orientando. Em nome de Jesus. Fale com Deus. Converse com Deus. Ninguém tem que terminar os dias leproso, ou seja, com um problema que não tem solução. Por outro lado, nessa minha caminhada com Deus, eu já vi muito isso acontecer. Por causa da inflexibilidade, do orgulho, uma pessoa não se submeter ao aprendizado, ao entendimento que o Espírito Santo fornece. Mas não tem que ser assim. Nós somos filhos de Deus. Recebemos a mente de Cristo. Nós fomos capacitados para pensar corretamente. Foi-nos dada condições para compreender as coisas e agir. Foi-nos dado. Se você quiser, você vai fazer. Se você realmente quiser viver uma vida abençoada, você vai fazer. Aí a gente entra naquele ponto, né? Qual o preço que você quer pagar? De morrer leproso? Ou de se submeter ao que for preciso? Algumas pessoas, como Naamã de início, já tinham escolhido morrer leproso, do que se submeter, abrir mão da sua linha de pensamento. Algumas pessoas, o Naamã, depois que ele se livrou daquele pensamento, ele abriu mão de tudo daquilo. Daqueles pensamentos, daquelas ideias, daquela fé. Tanto é que ele nunca mais voltou a adorar os deuses que ele adorava antes. E é por isso que as coisas fluem na vida das pessoas. Porque elas são capazes, as pessoas são capazes de abrir mão daquilo que ela entende que não é bom, que não funciona. Elas vencem. Mas enquanto isso não acontece, não há evolução. Não há progresso. E o que era mais difícil? Você vê como é a cabeça do ser humano. Por um momento, foi mais difícil se curvar à direção do homem de Deus do que sofrer da lepra, com a lepra. Às vezes, algumas mensagens das pessoas recebem, parece, ela está vendo o tamanho do problema que está na vida dela, a humilhação, a derrota, mas é como se fazer o que Deus está dirigindo ela a fazer fosse pior do que o problema que ela está vivendo. Ó a cabeça do ser humano, hein? Por um momento, o Naamã reagiu assim, como se banhar no Jordão e receber a direção do Eliseu, porque o Eliseu não fez do jeito que ele queria, era melhor ficar leproso do que se submeter, como disse o servo dele, apenas. Quer dizer, isso é tão pequeno perto do que você está passando, Naamã. Aí que a mente dele abriu. Mas até então estava totalmente fechada. Você vê que a gente precisa vigiar. Quando eu falo para você, ora sobre a tua mente, para Deus abrir o teu entendimento. Porque às vezes a gente pode cometer uma burrada tão grande por causa de nada. Por causa de um orgulho, por causa de uma estupidez. É uma estupidez terrível. Terrível. Absurdo. Ó Espírito Santo, eu oro para que esta palavra possa fluir
no entendimento, no espírito dessa pessoa. Que o espírito do entendimento e do discernimento comande a vida dessa pessoa. E que ela possa prosperar nessa direção. Eu tenho certeza que como o Senhor foi ali com Naamã, quando ele manifestou a fé, eu tenho absoluta certeza que o Senhor está prometendo vitória para cada um que aqui está, através da manifestação da fé e da submissão ao Senhor. Eu tenho certeza que como Naamã saiu curado, o Senhor está garantindo a essa pessoa que ela vai sair livre desse problema. Ela vai vencer esse problema, se ela se submeter, se ela se quebrantar, se ela botar o entendimento como que o Senhor está dando a ela como prioridade. Cobre a cada um com teu sangue, que não haja cegueira, mas sim mentes abertas, capazes de raciocinar com a sua mente. Obrigada, Jesus. Que todos saiam prosperando através desse entendimento, porque o Naamã prosperou muito e o Senhor está garantindo isso. Prosperidade, vitória, cura desse problema, dessa lepra. É a cura dessa lepra financeira, essa decadência econômica, profissional, a cura dessa lepra da humilhação, a lepra da vergonha, a lepra da derrota, do fracasso. Quantos que carregam a lepra do fracasso, da derrota, Senhor? Estão leprosos. E o Senhor quer curar como curou Naamã. E o Senhor está dando a direção do que fazer. Que esse Espírito entre na vida de cada um. E que todos vivam os seus milagres, sua glória e libertação. Porque essa palavra é de vitória. E o Senhor está garantindo grandes livramentos. Como o Naamã foi livre da lepra no corpo. Cada um aqui sofre com uma lepra em alguma área. Que o Senhor está garantindo vitória. Através do entendimento e da prática. Da direção que o Senhor está dando. Da prática da fé. Naquilo que o Senhor tem dirigido, falado. Que assim seja, Senhor. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Com a sua mão erguida ao céu, ore a Deus. E fale a Deus. Fale com Deus com a força da tua vida. Você pode vencer esse problema. Você pode vencer essa situação. Deus está dizendo isso a você. Você não tem que sair mais com essa lepra. Você não tem mais que conviver com ela. Eu quero te dar essa vitória, esse livramento. Eu quero te limpar dessa situação. Então fala com Deus com força. Senhor, vai passando do teu sangue sobre o teu povo. Queima cada um do alto da cabeça, a planta dos pés. Senhor, vai queimando esta lepra na vida financeira, econômica, profissional. Vai queimando essa lepra do temperamento, do orgulho, da inflexibilidade. Vai queimando agora, Senhor. Vai queimando essa lepra da dureza do coração, da incredulidade, da derrota, do fracasso, do negativismo. Ó Senhor, queima essa lepra da derrota agora. Queima, Senhor, essa lepra do endividamento, do desemprego. Ó meu Deus, da vergonha, da humilhação. Queima agora, Senhor, a lepra da injustiça, da perseguição, meu Pai. Queima agora, Senhor. Eu peço, vai queimando agora. Queima, Senhor. Vai arrancando da vida dessa pessoa. Vai arrancando agora, meu Pai. Eu te peço, entre em ação na vida dessa pessoa e limpa a vida dela, meu Pai. Vai justificando, vai abrindo essa porta para ela passar, vai mudando essa situação. Meu Deus, o Senhor pode mudar. Meu Deus, vai abrindo essa porta de emprego agora. Eu oro por essa porta de emprego aberta. Eu repreendo esse espírito do desemprego. Saia em nome de Jesus. Meu Deus, eu te peço, meu Senhor, que a vida financeira dessa pessoa possa prosperar.
ó meu Deus, os negócios dessa pessoa que tem estado amarrado, ó meu Deus, negócios amarrados, eu repreendo essa amarração, eu repreendo agora, toda amarração na vida financeira, na vida econômica, eu ordeno agora, que essa amarração seja tirada, destruída, arrancada, em nome de Jesus agora, ó meu Deus, essa vergonha, essa humilhação, esse fracasso, essa derrota, que tem acompanhado a vida dessa pessoa, eu ordeno, saia, vai saindo agora em nome de Jesus, vai saindo agora, toda humilhação, toda amarração, toda vergonha, toda opressão na vida financeira dessa pessoa, eu ordeno, saia agora em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, ó meu Pai, essas dívidas que só têm crescido, ó Senhor, o Senhor pode fazer cair para um valor que ela pode pagar, o Senhor pode fazer desaparecer, o Senhor pode limpar a vida dessa pessoa, entre em ação, meu Deus, da saída que ela precisa, da saída, meu Deus, ela precisa de uma saída, ela precisa de saída, ela precisa, meu Deus, ela precisa de um milagre, para sair dessas dívidas, para sair dessa vergonha, para sair dessa humilhação, abre essa porta, meu Pai, eu te peço agora, muda a situação econômica, muda a situação financeira, muda a situação dessa pessoa, meu Deus, ó meu Deus, vai abrindo as portas para ela, talvez, meu Deus, entrou, a senhora tem sofrido perseguição, que isso caia por terra, bloqueios têm sido colocados pelo mal, no caminho dela, que caia por terra, Deus dá vitória a essa pessoa, entre em ação agora, traz a existência o que não existe, materializa o milagre dela, meu Pai, fala com Deus, pede para Deus essa vitória. Você tem que aprender a falar com Deus, você tem que aprender a falar com Deus, você não pode simplesmente estar aí e não falar com Deus, você precisa, Deus quer ouvir você falar com Ele. Ó Senhor, eu tenho vivido essa situação, essa situação, eu preciso de vitória. Senhor, eu preciso do meu nome limpo, eu preciso que essas dívidas caiam no valor que eu possa pagar, ou que até desapareçam. Senhor, eu preciso desse emprego, eu preciso, Senhor, eu preciso de uma remuneração digna, eu determino esse salário, eu determino essa situação mudada. Você tem que aprender a determinar aquilo que você quer. Determina o teu emprego, determina o teu salário, quanto você quer ganhar. Você não pode ir pela visão humana, você tem que ir pela fé. Eu determino esse salário na minha vida, eu determino essas dívidas ao chão, eu determino a minha carteira assinada, não sei de que maneira, eu determino os meus negócios, esses negócios que estavam amarrados na minha vida. Agora, para a glória do nome do Senhor, eu determino esses contratos assinados, eu determino essas vendas realizadas, essas portas abertas, essa injustiça, eu ordeno que ela já caiu no chão. Eu não aceito mais essa perseguição, essa injustiça, eu não aceito essa vergonha. Até hoje eu tenho vivido envergonhado, Senhor, fala isso para Deus. Senhor, eu não consigo sair do vermelho. Você tem que conversar com Deus, fala com Deus, abre a sua boca e diga isso. Olha, aquilo que tem acontecido, Senhor, ó Senhor, eu tenho fechado no vermelho, ó Senhor, eu estou com dívida lá, eu não aceito isso mais. Senhor, eu vivo com a minha vida, eu vivo com dinheiro contado, às vezes até sem dinheiro, isso está errado, eu não aceito isso mais, Senhor. Senhor, eu continuo tendo que pedir emprestado, eu não aceito isso. Senhor, as coisas no meu trabalho estão dando erradas. Eu não sei, cada dia uma coisa nova que se levanta, eu não aceito isso mais. Cai por terra, demônio da confusão. É isso que você tem que dizer. Esse demônio da confusão que se levantou para colocar funcionário contra funcionário, para levantar pessoas contra mim, funcionários começaram a me dar problema. É você, demônio, que quer me distrair. Saia da minha empresa, saia da vida dos meus funcionários, saia da vida dos meus clientes. Senhor, a hora que o negócio está para fechar, ele cai por terra. A hora que eu estou para assinar o contrato, ele cai por terra. Eu não aceito isso mais, Senhor. Eu dou um basta nisso. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo demônio que tem lutado para amarrar os negócios dessa pessoa, caia por terra. Que tem lutado para roubar os clientes, roubar as vendas, vai caindo por terra, para perturbar os funcionários, para desequilibrar o patrão. Saia, em nome de Jesus, toda perseguição, toda opressão, todo domínio
domínio maligno, legiões de demônios que têm lutado contra a vida dessa pessoa, eu dou uma ordem, saia em nome de Jesus agora, caia por terra agora, todo embaraço, todo impedimento, todo bloqueio, caia por terra, em nome de Jesus. Dá ordem, aquilo que você sabe, seja específico e dê a ordem, saia da minha vida. Você que tem estado desempregado há um tempão, manda esse espírito do desemprego sair. Ao invés de ficar lamentando, dê essa ordem, lepra do desemprego, saia da minha vida. Em nome de Jesus, lepra do endividamento, saia da minha vida. Em nome de Jesus, lepra da vergonha, lepra da humilhação, lepra da derrota, lepra do fracasso, saia em nome de Jesus. Saia agora, lepra da injustiça, é isso que você tem que dizer, saia da minha vida. Saia da minha vida, eu dou essa ordem. Você que tem amarrado aquele processo, aquele dinheiro, aquela questão tal na minha vida, saia da minha vida, eu não aceito amarração, eu repreendo toda amarração na minha vida, eu não aceito mais ficar sem dinheiro, com conta atrasada, eu não aceito mais essa situação. Você tem que dar um basta e dizer, eu não vou pagar mais nada atrasado, eu não vou mais viver sem dinheiro, chega dessa vergonha, saia da minha vida opressão, domínio maligno, na minha vida financeira, na minha vida econômica, na minha vida profissional, saia em nome de Jesus, saia agora. Eu não aceito domínio maligno na minha vida econômica, financeira, profissional. Eu não aceito ser roubado. Eu não admito isso. Coloca a mão na tua cabeça e pede ideias novas para Deus. Visão, inteligência, capacidade para administrar. Fala, Senhor, me ensina a ganhar dinheiro. Me ensina, me dá visão de negócio. Me dá uma ideia nova. Me dá visão administrativa. Jesus, amplia o meu entendimento. Amplia, Senhor. Senhor, me ajuda a administrar o meu dinheiro. Me ajuda a ganhar dinheiro, administrar o meu negócio. Administrar meus funcionários. Ser um bom funcionário. Me ajuda, Senhor. Me dá ideias novas. Abre a minha mente agora. Eu preciso ser capacitado. Me capacita, Jesus. Fala para Jesus, me capacita, Senhor. Senhor, me capacita. Me capacita, Senhor. Eu preciso que o Senhor me capacite. Eu preciso ser uma pessoa capacitada pelo Senhor. Eu preciso desse espírito, dessa visão inteligente, sábia. Eu preciso, Jesus. Eu preciso. Me ajuda. Abra a minha mente. Abra aquilo que você sabe que você precisa. Às vezes você fala, eu ando com a minha memória ruim, Senhor, eu quero a minha memória curada, eu quero uma boa memória. Senhor, eu ando esquecido, não, eu não aceito, não sou mais. Você tem que aprender a falar com Deus sobre tudo que você quer. Senhor, eu me sinto incompetente para tal área e eu não aceito isso mais. Eu não aceito essa incompetência. Eu não aceito, meu Pai, esse despreparo. Eu preciso que o Senhor me ajude a mudar o quadro da minha vida, Jesus. Abra minha mente, porque eu quero sucesso. Eu quero uma vida vitoriosa. Eu não abro mão de uma vida vitoriosa. Eu quero uma vida vitoriosa. Diga isso para Deus. Eu não abro mão de uma vida vitoriosa. Eu não vou viver à margem da abundância. Diga, eu não vou viver abaixo da vida conquistada na cruz por Jesus. Eu não vou viver abaixo da vida abundante conquistada por Jesus na cruz. Eu não vou viver. Eu estou dizendo ao mundo espiritual, eu digo ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu não aceito, eu não vou engolir isso, eu não vou me submeter, eu não vou viver uma vida abaixo
Jesus na cruz. Eu não vou. Eu não aceito isso para mim. Eu rejeito isso da minha vida. Se alguém quiser aceitar, esse é problema dele. Eu não aceito. Se alguém quiser submeter, é problema dele. Eu não me submeto. Esse espírito eu rejeito. Eu repreendo. Eu tomo posse do espírito do sucesso, da honra, da glória, da vitória, de uma glória ainda maior, de vitórias maiores. Eu tomo posse para a minha vida. Eu vou sair daqui sem essa lepra, como Naamã saiu de Israel sem a lepra. Eu vou sair desse templo sem essa lepra, como Naamã mudou de vida. Eu saio com a minha vida mudada para a glória do teu nome para sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com a tua mão estendida para a direção onde você precisa de vitória, peça para Deus visitar lá. Rua tal, número tal, bairro tal, a pessoa tal. O Senhor visita agora, envia anjos poderosos e opera um milagre agora lá, Senhor. Vai jogando por terra agora todas as opressões e amarras, impedimentos e tormentos, roubos malignos, cai por terra, e eu determino a vitória naquele lugar, na vida daquela pessoa, naquela situação. Eu ordeno essa situação abençoada. Eu abençoo a minha casa, a minha família, a minha empresa, meus funcionários, meus clientes, meus equipamentos, meus maquinários. Eu abençoo o meu patrão, meu chefe. Eu abençoo agora o meu coordenador. Eu abençoo todas essas coisas que me favorecem. Eu determino a bênção do Senhor ali agora. Eu determino esses negócios realizados e materializados. Eu abençoo a minha empresa, o meu trabalho, o meu negócio agora. Eu abençoo a empresa que eu trabalho. Eu abençoo a tudo que o Senhor tem colocado diante de mim. Eu determino essa vitória. Eu ordeno essa vitória materializada. Eu peço, manda anjos. Fala para o Senhor enviar anjos. Envia anjos lá, Senhor, e opera esse milagre agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Ainda com a sua mão estendida, determina o seu salário. Determina, como foi dito para Jacó, determina o teu salário. Determina o teu salário. Determina o teu salário. Você vai ver, Deus vai agir exatamente no espírito que você está lançando de fé. Determina o teu salário, mas determina mesmo. Não deixa a incredulidade tomar conta. Já que o diabo querer te lançar um dardo, uma seta dizendo, como é que você vai determinar isso? Isso é impossível. Mas Deus é o Deus do impossível. Determina o teu salário. Você que não tem casa própria, determina a tua casa própria. Determina que esse ano ainda, você vai entrar na sua casa própria. Você não vai finalizar sem sua casa própria. Determina. Eu quero a minha casa própria. Eu não vou pagar aluguel. É um dinheiro que não volta. E o Senhor vai me dar direção. Ou eu vou pagar à vista, ou vou comprar uma carta de crédito, eu vou fazer um consórcio, eu vou fazer algo. Eu não sei, o Senhor vai me dirigir o que eu vou fazer, mas eu vou terminar na minha casa própria. Eu vou terminar na minha casa própria. Eu não vou pagar aluguel. Eu vou terminar na minha casa própria. Determina o teu carro, a troca do teu carro. Tudo é pela fé. Você não pode olhar que é impossível. Deus do impossível está te lançando o espírito para você fazer. Ele só pode operar pela fé. Deus vai colocar nas tuas mãos. Determina a troca do seu carro. Ou determina o carro que você sonha. Determina o carro que você sonha. Determina a troca, não sei. Em nome de Jesus. Determina os seus milagres. E faça como Naamã. Invista. Mergulhe quantas vezes for necessário. Até obter esse milagre. Quando nós determinamos algo, nós temos que investir nesta fé, nessa direção.
Talvez você tenha um dinheiro parado lá, um processo na justiça, ordena que isso saia e venha para as tuas mãos. Ordena essa restituição. É isso que você tem que fazer, não lamentar e choramingar. É dizer, eu ordeno esse dinheiro vindo para as minhas mãos, esse processo caindo. Eu ordeno, talvez algo foi tirado de você, ordena essa restituição. Você tem direito a essa restituição. Diga ao Senhor, eu não vou perder isso aqui, eu preciso dessa restituição. Restitui. Eu não vou deixar isso na mão do ímpio, eu preciso dessa restituição. É a restituição do meu emprego, a restituição de um imóvel que foi tirado, de um dinheiro que foi arrancado. Eu quero a minha restituição. Me dá, Jesus, essa restituição. Coloca nas minhas mãos. Em nome de Jesus. Esse processo parado, eu determino que ande. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu preciso ser favorecido com o ganho dessa causa. Em nome de Jesus. Você que sonha em fazer um curso, ainda que caro, determina. Uma faculdade, determina agora. Um tratamento estético ou dentário, é hora de você determinar e dizer, ó Senhor, meus dentes estão muito feios, eu preciso tratar, e eu não tenho dinheiro, eu não quero ficar desdentado, eu não quero ficar com o dente estragado, e eu não aceito isso, isso não é vida de justo. Isso não é vida de justo. O justo não tem que ser banguelo. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso aqui, eu não aceito, eu quero essa mudança. Gente, isso é maravilhoso. Você pode lutar pelo que você quer. Eu quero essa mudança. Se você disser, não, isso eu não preciso, isso eu não quero, isso é uma questão. Você não quer, você quer, você tem que lutar. Eu estou lhe ensinando. Você quer, você sonha ter uma casa bem mobiliada e decorada. Por que não determinar? Eu quero aquele sofá maravilhoso, eu quero aquela mega televisão, eu quero uma geladeira tal, eu quero isso para mim. Eu determino, eu tenho esse direito. Você pode. Senhor, eu tenho o meu negócio, a minha empresa, eu quero um prédio próprio da minha empresa, e eu quero estar em tal ponto dessa cidade, Senhor, eu quero me estabelecer lá, e eu sei que o Senhor pode me levar para lá. Usa a fé, minha gente, deixa Deus te abençoar pela fé. Não deixa o mal te lançar um dardo, uma flecha agora e dizer, isso você não pode, isso é impossível, isso é besteira, isso não vai acontecer, isso é dardo maligno. Fala, sai da minha vida, capeta, eu creio, essa vitória é minha, eu posso ter. Porque às vezes o diabo quer colocar diante da pessoa, aquilo, você está tão longe disso. Ei, você vai vencendo etapas e etapas, quando você vê, você está lá, Deus já te colocou lá. Pode acreditar, eu sei o que eu estou te dizendo. A gente vai vencendo. A hora que você olha, você já está vivendo mais do que você imaginou. Ao invés de você lamentar, toda vez que o capeta te lançar uma seta, um dardo maligno para você lamentar, diga, sai da minha vida, eu determino e eu terei tudo que eu sonho, infinitamente mais no nome de Jesus. Eu terei no nome de Jesus. Levanta o teu espírito e creia na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, neste momento, Santo Pai, todos nós da mesma fé, concordamos com todas as orações que foram feitas, com todos os clamores que foram feitos. Nós concordamos, meu Pai, e determinamos a materialização de todos eles, a realização de todos esses sonhos, desejos, projetos, mudanças, milagres, libertações e operações de maravilhas. E nós ligamos aqui na terra todas essas
nossas vitórias, para que sejam ligadas no céu, e desligamos tudo que vinha afrontando e amarrando a vida dessa pessoa, toda essa lepra, nós desligamos aqui na terra, para que sejam desligadas no céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo